Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos começar um estudo bíblico que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. 7 passagens bíblicas que falam sobre prosperidade. Você que quer ser feliz, porque não tem como a pessoa ser feliz se não tiver prosperidade. E eu não sei se você sabe, porque a prosperidade, ela não se consiste no dinheiro. A prosperidade é seu bem-estar, porque tem muita gente que tem dinheiro que não é feliz. É claro que o dinheiro contribui, mas não é a base, porque a base da prosperidade é Deus na nossa vida. Você tem que entender isso. E a prosperidade vem quando você começa a obedecer, a colocar em prática. E aí Deus começa a agir dentro de você, porque a prosperidade também começa de dentro para fora, porque não adianta a pessoa ter os bens materiais que ela quiser, mas por dentro, se ela for mesquinha, não adianta nada. Então, nós estaremos fazendo esse estudo, que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, no nome de Jesus. A primeira passagem que nós vamos ler está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vê que os pensamentos, os planos de Deus para a nossa vida são planos de quê? De paz, amém? Deus, Ele quer o melhor para a gente. E para que os planos de Deus se concretizem na nossa vida, nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque a bênção está na obediência. Olha o início do versículo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vê que Deus, Ele pensa a nosso respeito coisas boas, e muitas das vezes a pessoa, ela fica se diminuindo. Não, eu não mereço isso. Quem sou eu para ter esse carro? Quem sou eu para morar naquela casa? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus, Ele quer dar o melhor para você. Deus, Ele tem planos bons para a tua vida. Mas muitas das vezes a pessoa se abate, ela se diminui, e aí quando ela faz isso, ela se distancia da prosperidade, ela se distancia de uma vida feliz. Por exemplo, a pessoa, ela guarda dentro dela que ela veio para esse mundo para sofrer. Olha o que o diabo aprisiona a mente da pessoa, que ela é uma própria coitada. Não, você não pode pensar dessa maneira, porque quem pensa dessa maneira está aprisionado, é prisioneiro do diabo e vai sofrer o resto da vida se não se libertar desse tipo de pensamento. Você não pode aceitar isso. Você é de Deus, você tem que se valorizar. Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem onde morar. Mas se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vai mudar de vida. Você vai começar a mudar. Ainda que ninguém venha dar nada por você, mas se você firmar sua fé na palavra de Deus e lutar para realizar seus sonhos, você vai conquistar e vai glorificar o nome do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz aqui, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim? É que você seja feliz, é que você conquiste, amém? E busque de Deus coisas grandes. Ah, eu vou glorificar Deus porque eu ganhei 10 reais. Você chama a atenção de alguém ganhando 10 reais? Mas se você ganhar 1 milhão de reais, você chama a atenção? Chama ou não chama? Por quê?
Porque a gente glorifica a Deus quando a gente conquista coisas grandes. E é isso que nós temos que buscar, coisas grandes de Deus, abrir grandes negócios, conquistar grandes bênçãos materiais para glorificar a Deus. Amém? Vamos ao próximo versículo. João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Abundância. Você vê que o nosso Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de abundância, é um Deus de fartura. Por exemplo, o nosso propósito aqui na igreja é a quinta-feira da multiplicação. Nós oramos em prol da prosperidade aqui na igreja toda quinta-feira. Inclusive nós estamos gravando a reunião aqui porque estamos buscando de Deus a prosperidade. E eu convido você a vir participar na igreja Fonte de Amor Eterno. Fica aqui em Realengo, na rua General Americano Freire 104. O culto é 10 horas da manhã e às 19 horas. Vem buscar de Deus a sua prosperidade. Nós clamamos a Deus pela prosperidade. Nós buscamos a Deus pelo crescimento financeiro. Mas a realidade é que a prosperidade tem que estar acompanhada com a obediência. Porque muitas das vezes a pessoa sem entendimento, ela pensa que a prosperidade só está ligada no dinheiro, e não está apenas ligada no dinheiro. Se você quer ter prosperidade, obedeça a Deus. Obedeça, porque a gente vive no mundo, o mundo jaz do maligno. Você tem que entender que você precisa prosperar, você precisa crescer, você precisa mudar a sua vida, a sua forma de pensar. Muita gente fala, eu quero mudar de vida, mas você também tem que mudar a forma de pensar. Tem gente que acaba se bitolando, ela pensa pequeno. Você não tem que pensar pequeno, você tem que pensar grande. E você agindo dessa maneira, pensando grande, e você pensando grande, lutando, você vai conquistar coisas grandes. E você conquistando coisas grandes, você glorifica a Deus. Porque a intenção do diabo, o ladrão aqui na palavra de Deus, é o diabo. É destruir o ser humano, é colocar na miséria, é colocar a pessoa mendigando na rua, na miséria. Mas por quê? Porque o diabo entra dentro dela, através da onde? Dos pensamentos. Você vê que a gente faz um trabalho aqui na igreja, a gente evangeliza moradores de rua, levando quentinha, levando água, levando roupa, levando a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. E a gente vê que a maioria das pessoas que estão na rua, elas foram para a rua por causa de uma mágoa. Por exemplo, a pessoa que mora na rua, ela tem muito ódio, ela é revoltada com a vida, é revoltada com tudo. Tome cuidado com a revolta, com a mágoa, porque a pessoa revoltada, o diabo faz a festa, e é o que leva muita gente a mendigar na rua, é a mágoa, a pessoa fica revoltada com a vida. Tome cuidado com as brigas. A pessoa que briga atrai miséria para dentro de casa.
A prova disso tá as pessoas que moram na rua. E não sei se você sabe que a maioria das pessoas na rua, ela tem casa. E não vai para casa por quê? Por causa da mágoa. Porque está ressentindo com o familiar. Por exemplo, há um tempo atrás a gente evangelizou um jovem drogado que morava na rua. E graças a Deus ele voltou para casa. Mas por que a pessoa ela sai de casa? Por causa da mágoa. A pessoa fica revoltada. Tome cuidado com isso. Não aceite viver uma vida de briga. A pessoa reclama de tudo, briga por tudo dentro de casa. Isso atrai miséria. E aí se explica na vida de muita gente: Senhor, eu não entendo porque minha vida não muda, porque só vive brigando. Não entendo porque as coisas não dão certo para mim. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas vive brigando. A prova disso são as pessoas que moram na rua, estão na miséria. Por quê? Por causa da mágoa, do ressentimento. Tem até um livro que fala sobre a isca de Satanás. Qual é a isca de Satanás? É colocar as pessoas magoadas, ressentidas. A estratégia do diabo é fazer uma pessoa brigar com a outra. E aí a briga atrai a miséria, atrai tristeza, a briga atrai desânimo. A pessoa não tem força para nada, por quê? Porque está brigada e está com raiva. Ela está com raiva, não. Você tem que ter um coração puro. No versículo que a gente leu, os planos de Deus é planos de coisas boas e de ter o quê? De ter paz no nosso coração. A prosperidade está ligada com a paz. Se você não tem paz, se você não tem tranquilidade, você nunca vai prosperar. Vamos para o próximo versículo, passagem número 3. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz, preste bastante atenção, por favor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, amém? Você vê que Deus está falando que vai suprir o quê? As nossas necessidades. E ter prosperidade de Deus é você suprir todas as suas necessidades. Você não ter falta de saúde, você não ter falta de amor. Isso, dinheiro, você não vai comprar isso com dinheiro, porque só Deus é que dá. É claro, o dinheiro compra muita coisa, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, a dor da saudade. Como é que eu faço para essa dor parar? É só Deus que pode dar. Esse remédio contra essa dor é só Deus. Você não compra esse remédio na farmácia, porque só Deus que dá. É o Espírito Santo Consolador. Então nós temos que entender uma coisa: a prosperidade está em obedecer a Deus. Por exemplo, Deus fala na palavra, vou dar um exemplo bem simples: vigia com a gula. Mas aí a pessoa come demais, aí começa o quê? Passar mal, ter dor na barriga. Por exemplo, Deus fala o quê? Para a gente não roubar, não furtar. A pessoa vai lá, rouba, furta. Deus fala para a gente não mentir, a pessoa vai lá e mente. Deus fala para a gente não se prostituir, a pessoa vai lá e se prostitui. Deus fala o quê? Deus é contra as práticas homossexuais. Por exemplo, Deus fala claramente na Bíblia para a gente não consultar espíritos. E você vê que tem muita religião que consulta espíritos. Isso é abominação ao Senhor. Então, Deus ele fala, na palavra de Deus tem normas. Quando você obedece essas normas e obedece,
você recebe de Deus o que? A prosperidade. Você caminha para viver uma vida feliz. Por exemplo, a Bíblia fala, você vê que a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos alerta. Fala que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A pessoa tem uma amizade e você sabe que aquela amizade não é para você, mas ela está lá, junto com a amizade. Está lá, ó. Vai se dar mal. Por exemplo, eu era pastor de uma igreja onde o camarada recebeu uma carona e o carro era roubado e o rapaz foi preso por causa disso. A polícia chegou e ele recebeu uma carona, ficou vários dias na cadeia. Por quê? Por causa de uma carona de um amigo que estava com o carro roubado. Olha que coisa séria. Então tome cuidado, tome muito cuidado com as suas amizades, com quem você conversa, com quem você troca mensagem no Zap. Ah, pastor, eu não vou falar com ninguém. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de amizade profunda. A pessoa, às vezes, ela aponta a intimidade dela com uma pessoa má. Você não tem que se abrir com ninguém. Aliás, você tem que se abrir com Deus e com pessoas de Deus que te amam, porque vão te dar bons conselhos, principalmente a sua família. Amém? Valorize a sua família. Outro dia eu estava vendo até uma reportagem, um vídeo, que a pessoa na cadeia, ela valorizava mais a amizade do mundo do que a amizade do pai e da mãe. Ela foi presa, sabe o que aconteceu? O pai e a mãe continuou com ela, visitando ela na cadeia, e as amizades do mundo nunca foram visitar elas. Na hora que o cinto aperta, é teu pai e a tua mãe que vai estar com você. Não é amizade do mundo, não. Porque para pagar garrafa de cerveja para você não falta gente, mas para levar aliás, também não é tanto, né? Também não é tanto. Ninguém está pagando cerveja por aí, mas o diabo sempre levanta um ou outro para pagar uma cerveja. E aí a pessoa, às vezes falta um arroz e um feijão dentro de casa, não aparece ninguém. Para levar para o mau caminho tem um monte, agora para ajudar são poucos. Então, não seja bobo, não se deixe enganar. Vamos voltar aqui para o texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você vê que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Firme a sua fé na palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Vamos agora para a quarta passagem bíblica. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Olha o que diz. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa forte. A gente tem que buscar, se você quer prosperidade, busque o reino de Deus. E para buscar o reino de Deus, nós temos que obedecer a palavra. Se você quiser um dia morar no céu, você tem que obedecer a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço. Você tem que começar a conhecer. Ah, eu não tenho uma Bíblia. Vem aqui na igreja que eu te dou uma Bíblia. Eu já coloquei aqui o endereço aqui da igreja. Vem aqui na igreja que eu te dou uma Bíblia, se for por causa disso. Ou então baixe a Bíblia no seu celular.
e comece a ler a Bíblia, a obedecer a palavra de Deus, que você vai ver que a tua vida vai melhorar, que a tua vida vai mudar. Você vê que buscai primeiro o reino de Deus e a sua o quê? Justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Deus vai acrescentar para você o quê? Coisas boas. Mas se você primeiro buscar o quê? O reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus, você vai ver a sua vida transformada, a sua vida mudada. Vamos para a próxima passagem bíblica. A quinta passagem bíblica, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz, ó. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Olha só, Deus, Ele nos deu riquezas e bens, mas como é que você toma posse dessas riquezas? Através da fé e da palavra de Deus. Conforme você vai agindo a sua fé, você vai conquistando, você vai lutando, firmando seus pensamentos em coisas boas, porque não adianta a pessoa, ela querer prosperidade, só que ela só vive murmurando, só vive reclamando da vida. Sabe quando ela vai ter prosperidade? Nunca. Porque a prosperidade se consiste também a forma da gente falar. Se você fala maldição, você nunca vai conquistar a bênção. Ah, mas está difícil para mim. Guarde a sua boca. Fale de coisas boas. Fale de prosperidade. Tem gente que fala: ah, eu nunca vou pagar a minha dívida. Falando desse jeito, nunca vai mesmo. Comece a proferir palavras de fé. Não, eu vou pagar essa dívida no nome de Jesus. Eu não sei de onde vai vir esse dinheiro, mas Deus vai me dar condição. Isso é o que? Isso é fé. Quem tem fé chega aonde quer. E aonde você quer chegar? Mas para você chegar aonde você quer, você tem que falar o que? Coisas boas. Você tem que ter disciplina. A vida com Deus não é complicada. A vida com Deus é algo simples, mas temos que trabalhar. Trabalhar no nosso coração, na nossa mente. Firmar os nossos pensamentos na palavra de Deus. Eu não vou falar maldição. Olha que versículo forte, ó. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é dom de quem? É dom de Deus. O seu trabalho foi Deus que te deu. Ah, mas eu não tenho trabalho. Viva a fé, lute, que Deus vai abrir uma porta de emprego maravilhosa para você. Ah, mas está demorando muito. Não fique olhando para o tempo. Não fique olhando para o processo, que às vezes o processo, até você tomar posse do emprego, pode demorar para você, mas Deus está tratando com você alguma coisa. Porque talvez, se Deus te der muito dinheiro, você se perca. Talvez, se Deus te der muito dinheiro, você fique soberba e compre uma casa de veraneio e não vá mais para a igreja. Tome cuidado com isso. Amém? Porque você quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro a ela, dá muito dinheiro a ela ou dá poder a ela. Às vezes tem pessoas que já tiveram essa experiência. Ela no trabalho, fulano era um Zé Ninguém, aí recebeu um cargo de chefia, tá com o nariz em pé, peito de pombo, e humilha as pessoas que estão abaixo dela. O que a gente planta, a gente colhe. Se a pessoa humilha a outra, ela vai ser humilhada. Pode ter certeza disso. E o pior, às vezes as pessoas elas acham que vão humilhar quem é de Deus. A
pessoa que humilha quem é de Deus, pode ter certeza, a mão de Deus vai vir pesada sobre ela. Se ela não se arrepender, o castigo vai vir forte. Então, se firme na palavra de Deus. Vamos à próxima passagem, a passagem número 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E olha só, Deus está falando o que? Para a gente ser dizimista. Nós precisamos ser dizimista. A bênção está no dizimista. Você vê que ele promete o que? Abrir as janelas do céu, olha que coisa grande, e derramar sobre vós uma bênção tal, uma bênção gigantesca. E você vê que tem pessoas dentro da igreja que não é dizimista. Olha o que ela está perdendo. As janelas dos céus de ser abertas sobre a vida dela. Então, vale a pena ser dizimista. Você vê, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Nisto diz o Senhor. Fazer prova de Deus é você acreditar. Senhor, o Senhor sabe da minha fidelidade, e eu não aceito viver na miséria. Eu não aceito, as portas estão fechadas para mim. Eu não aceito. A pessoa reivindica o direito de ser dizimista. Você tem que reivindicar o seu direito. Meu Deus, lembra de mim que eu sou dizimista. Dizimista e ofertante da tua casa. Esse negócio é meu, no nome de Jesus. Orar, ser ousado, não ser abusado, mas ser ousado na fé, ousado na sua oração. Por exemplo, tem gente que fala que vai botar Deus na parede. Isso é abuso, isso não existe. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu? Isso não existe, amém? Ser ousado é uma coisa, ser abusado é outra. Inclusive, o que a gente mais vê nesse mundo são pessoas abusadas, principalmente no trânsito. As pessoas não respeitam, não respeitam as outras, não respeitam o direito das outras. Temos que respeitar. A prosperidade está em quem? Em obedecer, amar, respeitar o próximo. Mas muitas das vezes as pessoas não respeitam e acabam o quê? Acaba sofrendo, porque ela não respeita os outros, vai acabar brigando, porque as pessoas brigam umas com as outras por falta de quê? Por falta de respeito, e por ela ser o quê? Abusada. Por exemplo, tem gente que perde a vida por causa do abuso. A pessoa vai lá, quer bater na outra, só que a outra está armada e acaba morrendo. Nós temos que respeitar. Amém? Vamos para a última passagem, a 7ª passagem. Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Olha só, você vê que o orgulho, a pessoa orgulhosa cria o quê? Briga, contenda, briga. E é como eu falei no início, a briga atrai miséria. Você vê que todo orgulhoso gosta de brigar. Quem conhece uma pessoa orgulhosa aí? Ninguém conhece? Você vê que a pessoa orgulhosa, ela quer brigar, ela está sempre com a razão.
Temos que tomar cuidado com isso. A pessoa sábia, às vezes, ela abre mão da razão para não brigar. Porque a pessoa quer ser feliz. Tem até uma frase que fala: você quer ser feliz ou quer ter razão? No casamento você tem que aprender essa frase. Para você que quiser ser feliz, você tem que abrir mão às vezes da razão, para você não viver brigando. Tem muito casamento que se separa por quê? Porque a pessoa vive brigando, vive um inferno. E aí a briga, o nervosismo, leva as pessoas a ficar hipertensa. O batimento cardíaco aumenta, a pressão aumenta. E aí tem que viver à base de remédio. E sem contar aquelas pessoas que tomam remédio controlado, que tem que ir à consulta de psiquiatra, porque é muito nervoso, é muito nervosa. A gente tem que tomar cuidado com isso. O nervosismo leva a pessoa a viver na briga. Você não pode viver brigando, porque você vai viver no inferno se você viver brigando. Até que o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Confia em Deus, não fique brigando. O que é teu, ninguém mete a mão. Fala: ninguém vai meter a mão no que é meu. Você pode repetir: ninguém vai meter a mão no que é meu. Amém? O que Deus te der, ninguém pode meter a mão, porque Deus, Ele é todo poderoso. Ah, mas tramaram contra mim. Pode tramar o que for. O que é teu, Deus vai te dar na tua mão e ninguém vai poder meter a mão. Fique tranquilo, tenha paz. Confia no Senhor. Confia no Senhor e não se desespere. Não se desespere. Mas a pessoa às vezes fica desesperada por dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Só falta chorar. Para com isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor que você vai viver os melhores dias da tua vida. Creia em Deus. Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro hoje, mas vai ter muito dinheiro. Confie em Deus. Pare de murmurar. Pare de brigar. Pare de pecar. Porque tem gente que acha que pecado só é roubar. Não, pecado tem pecadinho também. E se a pessoa não vigiar, por exemplo, tem gente que fala que pecado é fumar. Claro, fumar é pecado, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Se você destrói o corpo de Deus, você está pecando. Mas muito mais do que fumar é a gula. E você vê que tem muita gente gulosa. E temos que... Eu falo essa palavra e falo para mim também. Às vezes eu tenho que vigiar, porque dá vontade de comer várias vezes. É ou não é verdade? Quem é assim? Vou levantar a mão e os dois pés. Porque a gente fica tentado. Ainda mais quando você faz aquela consagração, né? Aquele jejum, fica muito tempo sem comer. Tem que vigiar, porque quando volta a comer, volta que nem um leão. É nessa hora que tem que vigiar, né? Tem gente que come demais e fica ansioso. Amém? Temos que tomar cuidado. Amém? Então esse foi o estudo. E agora nós vamos orar. E eu vou invocar o poder de Deus, para que Deus venha arrancar de você todo mal, toda miséria, tudo aquilo que impede você de fechar grandes negócios. Deus vai arrancar agora da tua vida no nome de Jesus. Então feche os seus olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora e amarro agora todo o mal. O espírito da miséria seja amarrado agora. O espírito que tem colocado a briga dentro de casa, que tem colocado a desunião, o espírito que tem levado essa pessoa a fazer coisa errada e está impedindo a prosperidade. Meu Deus, amarra esse demônio, amarra esse mal, seja amarrado, seja acorrentado no nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda miséria, que todo mal, agora em nome de Jesus, e
saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh meu Deus, e nós te agradecemos. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha prosperidade, porque ainda esse ano eu vou fechar grandes negócios para a glória e louvor do teu nome. Ainda esse ano vai vir na minha mão grandes quantias financeiras. É o que eu determino no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.